Olá, meus queridos, tudo bom? Aqui quem fala é o Kevin, sou professor de biologia de vocês, tá? E hoje a gente vai conversar muito sobre um tema chamado núcleo e divisão celular, tá bom? Então vamos começar esses nossos conceitos aí. É um assunto bastante interessante, é um assunto que cai bastante em prova, então é um assunto que a gente vai trabalhar com bastante calma e vai trabalhar bem isso aí, beleza? Então, olha ali no slide ali, queridos. Núcleo celular e mitose. Se alguém tiver uma dúvida, jovens, pode me procurar nas redes sociais, tá bom? Meu nome é Kevin Hover, o meu Instagram é @KevinUHover, tá bom? Então me procure lá, tire suas dúvidas, mas não fique com dúvida, pelo amor de Deus, tá bom? Queridos, para a gente começar, a gente precisa entender algumas coisinhas. Primeiro, você está vendo que isso aqui é uma célula, certo? O que é uma célula? Uma célula é uma estrutura que ela tem que ser delimitada por uma membrana plasmática. Porém, se você perceber, existe dois tipos de célula. A célula que é procarionte e a célula que é eucarionte. Uma célula procarionte é uma célula que possui um núcleo. O núcleo, na verdade, o material genético disperso ali no citoplasma. Então, é uma célula que possui uma estrutura desorganizada. Então, a gente fala que é uma célula sem núcleo. Já a célula eucarionte é uma célula que tem núcleo. Então, evidentemente, essa célula que a gente quer mostrar um núcleo é uma célula eucarionte. Essa aqui, necessariamente, é uma célula eucarionte animal, porque não tem parede celular. Qual estrutura que é o núcleo? Você está vendo aqui que tem um núcleo aqui? Esse núcleo que está sendo apontado para essa região aqui é exatamente o que a gente vai começar a estudar hoje. O que o núcleo ele tem por dentro? Presta atenção nessa imagem, jovens. Você vai perceber que o núcleo ele é revestido por uma membrana que a gente chama de carioteca, tá? A carioteca também pode ser chamada de envelope nuclear. Não tem problema, é a mesma coisa. É importante que essa carioteca tenha buracos, que ela tenha poros, para conseguir passar substâncias. Kevin, que substância que eu tenho que passar? Eu posso passar água, eu posso passar ácidos nucleicos, certo? Em forma, claro, de nucleotídeos, beleza? E eu posso passar algumas proteínas que vão ser super necessárias para conseguir ter uma modificação dos materiais genéticos que tem aqui dentro, tá ok? As estruturas que vêm aqui para dentro através dos poros, elas ficam imersas numa estrutura chamada nucleoplasma, tá? O nucleoplasma é simplesmente o líquido que tem dentro do núcleo, é o plasma, tá ok? Os cromossomos são propriamente aonde estão o nosso DNA. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje, mas, queridos, cromossomo é quando está condensado. Geralmente, condensado aqui, como está mostrando a imagem, não tem muito no núcleo, tá bom? Geralmente ele fica para fora do núcleo. Isso aqui é só uma representação. Mas dentro do núcleo, o DNA ele fica mais descondensado. E aí a gente chama não mais de cromossomo, mas a gente chama de cromatina. Cromatina, vem do quicora, certo? E essa cromatina é exatamente o DNA descondensado aqui dentro do núcleo, tá? Queridos, a parte escura no meio do núcleo é o que a gente chama de nucleolo. O que é o nucleolo? O nucleolo é uma região onde eu tenho RNA ribossomal. Se você não lembra, dá uma procuradinha no que é isso, mas RNA ribossomal vai ser hiper importante para a gente conseguir produzir proteínas, tá ok? Então, queridos, a estrutura do núcleo é bem simples. Então, é claro que a gente não quer só saber aonde que está cada coisa, mas sim o que acontece lá dentro para ele ser uma estrutura tão especial dentro da minha célula eucariótica, tá ok? E aí, jovens, a gente precisa entender o seguinte: o DNA ele não se organiza de forma única dentro da célula. E aí, quer ver? Olha aqui no meu olho. Queridos, quando a gente fala de DNA, a gente está falando de uma molécula, perfeito? A gente tem várias moléculas de DNA dentro de uma célula, certo? Para ser mais específico, nós humanos temos 46 moléculas de DNA. O que acontece com essa molécula de DNA? Se eu quero ler essa molécula de DNA, se eu quero ativar essa molécula de DNA, ela não pode estar enrolada, ela não pode estar condensada. Então, para a gente, condensada e enrolada é a mesma coisa, tá ok? Se ela não pode estar enrolada, significa que tem partes desse DNA que vão estar desenrolados e partes que vão estar enrolados, tá bom? Desenrolados estão ativos, eu consigo ler. E aí a gente chama isso de eucromatina. Enrolado é uma parte inativa, eu não consigo ler esse negócio. Então a gente chama de heterocromatina. Então, eucromatina ativo, heterocromatina inativo. Isso é super importante. Por que é importante, Kevin? Não sei se você se recorda, mas toda proteína tem sua receita no DNA. E se toda proteína tem sua receita no DNA, significa que o DNA ele vai permear basicamente todas as funcionalidades do teu corpo. Porque a proteína ela faz um monte de funcionalidades no seu corpo, certo?
E, queridos, dependendo da proteína que eu produzo em cada célula minha, a minha célula se comporta de forma diferente e ela pode até mesmo ter um formato diferente. Não sei se você já se perguntou, mas por que o neurônio tem, por exemplo, aquela forma toda esquisita dele e uma célula epitelial é mais redondinha, achatadinha? Qual que é a diferença dessas duas? Porque o DNA é igual. Porque se as duas células são minhas, o DNA tem que ser igual. Então, o que modifica é qual gene está ativo e qual gene está inativo. Então, isso vai ser hiper importante para nossas aulas, beleza? Agora, volta aqui para o slide e dá uma olhada, queridos. Esse número 1 aqui é o nosso primeiro DNA. É o DNA desenrolado, é o DNA que está ativo, tá bom? É só a dupla hélice. O que vai começar a acontecer? Esse DNA ele vai sendo enrolado em proteínas que são essas proteínazinhas aqui. Essas proteínas a gente pode chamar ela de histonas. As proteínas histonas, elas são específicas de enrolar DNA, tá ok? E as proteínas histonas, elas vão enrolando e formando unidades com várias histonas que a gente chama de nucleossomos. É esse nomezinho que está de cabeça para o lado aqui, certo? Os nucleossomos, por sua vez, queridos, se eles forem enrolando ainda mais, eu começo a ter um DNA que é hipercondensado, até chegar na máxima condensação dele, que é essa estrutura aqui, que é um cromossomo. Ok? Agora eu preciso de uma atenção de vocês. Por quê? Você percebe que o cromossomo aqui, eu consigo partir ele no meio aqui, e ele tem aqui parte 1 aqui e parte 2. Por que a gente representa assim, queridos? A gente só forma cromossomo na época de divisão celular. E para dividir uma célula, eu duplico o DNA. Então significa que aqui nesse cromossomo aqui, eu não tenho uma molécula de DNA só. Eu tenho duas moléculas de DNA nesse cromossomo. Entendeu a ideia? Então, qual que é a ideia? Eu tinha uma molequinha de DNA aqui, eu vou duplicar ela, vou ter duas moléculas de DNA e vou enrolar ela, então vou condensar até chegar nesse estágio aqui. De forma que essa molécula de DNA, que eu vou chamar de molécula 1, e essa molécula de DNA, que eu vou chamar de molécula 2, elas são idênticas. Isso vai ser hiper importante, tá ok? Então, moléculas idênticas, tá ok? Entendemos isso? Então, olha aqui para mim, queridos. Isso que a gente tem que entender, tá? Os estágios de cromossomo. Por quê? Porque às vezes a gente aparece na nossa prova DNA, cromatina e cromossomo, esses três nomes. E a gente fica meio em dúvida do que é que, tá? Presta atenção, não é errado eu chegar para você e falar assim, ó, eu, Kevin, sou humano e tenho 46 moléculas de DNA dentro de mim, beleza? Mas eu posso falar que eu tenho 46 filamentos de cromatina também dentro de mim. Como eu posso falar que eu tenho 46 cromossomos? Tudo isso a gente está falando da mesma coisa, tá ok? Fechou? Lembra, cada núcleo tem 46, como nós temos milhares de células, então a quantidade de DNA que a gente tem no nosso corpo é gigantesca, 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 tá ok? Vamos lá, queridos, vamos continuar? Vai lá para o slide. Jovens, uma coisa bastante importante para entender divisão celular é exatamente esse conceito aqui chamado de ploidia, tá? O que vem a ser a ploidia, queridos? Ploidia é exatamente uma expressão para eu te dizer como que estão organizados os meus cromossomos, tá ok? E aí, por exemplo, tem aqui uma ploidia, 2n igual a 8, certo? O que quer dizer cada coisa dessa, queridos? O 2n quer dizer o número de conjuntos de cromossomos não homólogos. O que significa, primeiro, o que são cromossomos homólogos? Que é mais fácil, né? Se a gente souber o que é homólogo, a gente sabe o que não é homólogo, certo? Queridos, cromossomos homólogos são cromossomos que possuem o mesmo tamanho e a mesma localização do gene. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cromossomo duplicado, bonitão, certinho, e aqui eu tenho um cromossomo que seria homólogo a ele. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vamos fazer aqui de roxinho. Eu tenho um cromossomo aqui que é do mesmo tamanho que o dele. Perfeito? O que você vai perceber? Se esses cromossomos eles são do mesmo tamanho e aqui eles falam sobre a mesma coisa, deixa eu voltar aqui para a minha cor original, e aqui eles falam sobre a mesma coisa, o que significa isso para mim, queridos? Significa que aqui eu tenho um gene e aqui eu tenho um gene. É um gene sobre a mesma coisa. Eu vou chamar isso de loci, certo? Então, por exemplo, posso chamar de loci A. Aí lembra na genética quando você fala que o cara é azão, azinho? Aqui pode ser, por exemplo, azão, aqui azinho. Lembra, essa outra parte aqui, ó, ela é igual a essa aqui. Então, aqui tem que ser azinho também. E aqui, azão, porque ele veio de duplicação. Perfeito? Então, um cromossomo que é homólogo é um cromossomo que tem o mesmo
losse. Isso é importante, grava isso aqui no seu coração. Legal? Então, o cromossomo que tem o mesmo losse é um cromossomo homólogo. E aí, vem comigo. Olha aqui para mim. Olha no fundo do meu olho. Queridos, preste atenção. Se você veio de seu pai e de sua mãe, significa que seu pai mandou um conjunto de cromossomos e sua mãe mandou um conjunto de cromossomos. Legal? Portanto, você tem dois conjuntos. Legal? Esse cromossomo, se você tem dois conjuntos, você vai perceber que, por exemplo, o cromossomo 1 da sua mãe, ela vai lá e fala do tamanho da sua orelha. O cromossomo 1 do seu pai, ele tem que falar também do tamanho da sua orelha. Entendeu? Eu não posso ter um cromossomo 1 da sua mãe naquele lugar específico falando do tamanho da orelha e do seu pai falando de cor de olho. Isso não faz sentido. Tá? Então eles falam sobre a mesma coisa, mas toma cuidado, eles não são iguais. A sua mãe ela pode falar no cromossomo dela orelha pequena. O seu pai pode falar muito bem orelha grande. Por isso que muitas vezes você é quase um mosaico de seu pai e de sua mãe. Às vezes você tem coisa que é característica do seu pai, você tem coisa que é característica da sua mãe, certo? Por quê? Porque a expressão gênica da sua mãe e do seu pai prevaleceu um sobre o outro, e você tem algumas características que podem ser uma mistura dos dois. Então, algumas características, por exemplo, como cor da pele, você vai perceber que muitas vezes é uma mistura entre seu pai e sua mãe. E aí você tem uma cor que não necessariamente é intermediária, mas uma cor que está entre os dois. Entenderam a ideia? Sim? Vamos lá, queridos, volta aqui para o vídeo. Jovens, 2N, então a gente já sabe que significa dois conjuntos, tá bom? De cromossomos não homólogos, perfeito? Então aqui a gente tem cromossomos homólogos no mesmo lote, então são cromossomos que não estão no mesmo lote. O que significa o 8, queridos? O 8 é o número total de cromossomos que eu tenho na minha célula. Então o que significa isso aqui? Se eu tenho por aqui, ó, uma célula aqui, ó, certo? E eu tenho o número igual a 8, significa que eu tenho que ter aqui, ó, um cromossomo grandão, outro cromossomo grandão, certo? Eu tenho um cromossomo pequeno, outro pequeno. Por que você está fazendo em pares? Pô, porque não é 2N, então tem que ser em pares, concorda comigo? E aí eu tenho aqui outro menorzinho, menorzinho ainda, médio, médio. Aqui a gente já tem, ó, 2, 4, 6, eu já até passei, né, gente? Olha que absurdo, entendeu? Ó, então o que acontece, queridos? Se eu tenho essa composição aqui, você concorda que eu tenho aqui, ó, conjuntos de não homólogos? Quais são eles? Esse. Isso aqui representa um conjunto de não homólogo. Isso aqui representa um outro conjunto de não homólogo. Então, eu tenho dois conjuntos de não homólogos, perfeito? E eu tenho 8 cromossomos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, representa 2N igual a 8, tá bom? Fechou daqui, queridos? Vou te dar 5 segundos para você tirar um print dessa tela para a gente apagar. 1, 2, 3, 4, 5. Tirou o print. Bora lá, queridos. Bora seguir a nossa vida, que ela é longa. Concorda comigo? Queridinhos, preste atenção nisso aqui, ó. Quando a gente fala disso, então, aí a gente se depara com essa estrutura aqui. O que é isso que você colocou aqui, Kevin? Chama cariótipo, tá? Então, isso aqui é um cariótipo, e inclusive é um cariótipo humano. Perfeito? Esse cariótipo aqui, o que eu quero que você faça nele? Eu quero que você descubra como que é a expressão representada nesse cariótipo. Então, o que você vai fazer agora? Olha aqui no meu olho, queridos. Você vai pausar o seu vídeo e você vai olhar para essa tela e fazer o quê, queridos? E tentar fazer esse exercício antes de eu dar a resposta. Então, coloca a tela aqui. Pausou o vídeo. Despausou o vídeo já agora, queridos. Quanto que deu o resultado de vocês? Isso é importante. Por exemplo, o nosso resultado aqui vai ser quanto? 2N igual a 46. Por que 2N, Kevin? Você percebe que os caras eles estão em pares aqui, ó, pá, pá. Então, o que é um conjunto de não homólogo? Ó, esse. Concorda que eles não são homólogos entre si? Todos esses que a gente está circulando aqui, eles não são homólogos entre si. Então, significa que eu tenho, basicamente, dois conjuntos de cromossomos que não são homólogos entre si. Que é esse que eu estou circulando e o outro que não está circulado. Entendeu até aqui, queridos? Sim. Esse conjunto de não homólogos, você percebe então que eu tenho dois deles, certo? Quantos cromossomos ao todo eu tenho? Só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você olhar, vai ter até aqui embaixo, queridos, concorda? 22 mais o cromossomo sexual. Então são 23 pares. Concorda comigo? Ou seja, 46 cromossomos. Beleza? Pô, Kevin, se eu quero pegar essa expressão e descobrir
quantos cromossomos que eu vou ter em um conjunto só? É simples. Igual na matemática, você passa esse 2 aqui dividindo, e aí fica igual a 46 dividido por 2, que é exatamente igual aos 23 que a gente está conversando. Perfeito aqui, queridos? Entenderam o que é ploidia? Isso vai ser hiper importante. Jovens, dois detalhezinhos aqui sobre cromossomo. Primeiro, a estrutura central aqui é o que a gente chama de centrômero. Tá? O centrômero é a forma como a gente conta os cromossomos. Ou seja, a gente não conta os cromossomos pela quantidade de DNA que a gente tem neles. Os cromossomos eles podem aparecer dessa forma que está aqui, que é duplicado, ou eles podem aparecer dessa forma que está aqui, que é simples, certo? Duplicado aqui, simples aqui. Beleza? Se o cromossomo é simples, ele tem só uma molécula de DNA. Se o cromossomo é duplicado, ele tem duas moléculas de DNA. Perfeito? Porém, esse duplicado continua sendo um cromossomo, porque ele tem um centrômero, e aqui, que também só tem um centrômero aqui, continua sendo o quê? Um cromossomo. Entende isso? Então toma cuidado, porque isso vai ser de grande valia para os nossos estudos futuros. Tá ok? Queridinhos, preste atenção aqui, ó. Quando a gente fala, então, conta aqui para mim. Quando a gente fala, então, de célula, o que a gente vai perceber? Vai perceber que a célula tem quase que um ciclo de vida, tá bom? O que é esse ciclo de vida, queridos? É o que a gente chama de ciclo celular, tá ok? Queridos, o ciclo celular, ele vai conversar exatamente sobre o quê? Preste atenção. Quando a gente fala de ciclo celular, a gente vai ver que é o ciclo da célula, tá bom? Mostra aqui o slide. Como é que funciona esse ciclo da célula? Percebe que tem aqui, ó, G1, S, G2 e M, tá ok? M pra gente significa divisão celular. Então, quando você fala de mitose e meiose, você está falando de divisão celular. O resto, queridos, ou seja, esse pedaço aqui que eles chamaram de I, significa para a gente intérfase. O que é uma intérfase, Kevin? É a fase de preparação da minha célula para divisão celular. Dividir uma célula é difícil? É. E por isso que sua célula demora muito mais tempo se preparando do que propriamente dividindo. Tá ok? Vamos lá. Queridinhos, o nosso objeto de estudo das nossas próximas aulas vai ser o seguinte. A gente vai precisar entender o que acontece na G1, o que acontece na S e o que acontece na minha G2, tá bom? Por que isso? Porque essas fases de preparação, elas são hiper importantes para o nosso estudo ali daqui em diante, tá ok? Como que a gente vai organizar isso aqui? Para uma célula se dividir, ela sempre vai ter que duplicar o DNA dela, duplicar o material genético. Quer duplicar o material genético é uma coisa fácil? Não, é uma coisa hiper difícil, de metabolismo hiper alto. Então, o que eu vou precisar fazer, queridos? Eu vou precisar demandar de algumas estruturas que a gente chama de proteína. Legal? Então, antes de duplicar a minha célula, eu preciso fazer o quê? Proteína. Perfeito? Essa proteína vai auxiliar a duplicação e, posterior a essa duplicação, eu sim vou conseguir dividir a minha célula. Então, antes de você assistir nossa próxima aula, o que você vai fazer? Você vai dar um pulo lá na aula de replicação, certo? Ou duplicação do DNA. E você vai dar um pulo na aula de transcrição do DNA também. Para quê, queridos? Para você chegar nessa aula e entender tudo que eu vou falar, tá ok? Beijo, um queijo para vocês. Até a próxima aula. Um abraço.